Eu cresci assistindo desenhos e, sem perceber, boa parte do que eu acreditava sobre cachorros veio desses desenhos. Eu também gosto de assistir esses cachorros corajosos que salvam o dia. Esses cachorros entendem tudo que a gente fala. E quando você é criança, isso tudo parece real, porque desenhos sempre fizeram uma coisa muito bem. Eles pegam instintos reais e transformam em personalidade. O problema é que a gente cresce, mas continua acreditando na fantasia. Mas eles são parecidos com os desenhos, não são? Às vezes sim, às vezes não. Então a gente vai descobrir como eles seriam de verdade? Hoje a gente vai separar o desenho do instinto. E talvez você nunca olhe para esses personagens do mesmo jeito. Todo mundo lembra do Snoopy como o cachorro mais inteligente do mundo. O filósofo, o sonhador, o cachorro que vivia dentro da própria cabeça. Ele parecia um humano. E talvez a parte mais genial do personagem seja que o Snoopy era um Beagle. Porque Beagles foram criados para uma coisa só, seguir cheiros, mesmo que isso significasse desaparecer do próprio dono. Então quando o Snoopy ignorava todo mundo e entrava no mundo dele, talvez aquela fosse a parte mais real do personagem. Então ele não obedeceria a gente? Não como você imagina. Um Beagle não foi criado para olhar para você o tempo todo, ele foi criado para tomar decisões sozinho. E é aqui que muita gente se assusta, porque o filhote fofo vira um cachorro obcecado por cheiros. Você solta a guia por 5 segundos e ele some. Você chama, ele não olha, não por maldade, mas porque o cérebro dele já está em outro lugar. Nossa, eu nem sabia. Quando você entende isso, tudo muda. O Beagle para de parecer teimoso e começa a parecer o que ele realmente é. Um dos farejadores mais impressionantes do planeta. Eu lembro quando era criança, assisti todo dia de manhã Scooby-Doo. O Scooby sempre foi o covarde do grupo. O primeiro a fugir, o primeiro a tremer, e quando a gente é criança acha isso engraçado. Mas o mais interessante é que o Scooby também herdou muito da raça real. O dog alemão, apesar do tamanho absurdo, é um cão extremamente sensível, quase delicado emocionalmente. Sério? Eu não consigo imaginar um cachorro desse tamanho aqui em casa. E é aí que mora o problema, porque quando um cachorro pequeno entra em pânico, você segura. Quando um animal de 70 quilos entra em pânico, a casa inteira sente. É um gigante tentando fugir, escorregando, derrubando a cadeira, batendo em tudo. E muita gente, quando pega esse cachorro, percebe isso tarde demais. Percebe que não estava preparada para ter um cachorro desse tamanho. Mas existe um outro lado. Quando um dog alemão confia em você, ele vira sua sombra. Ele te segue para todo lado, encosta em você, ele procura contato. E aquele monstro do tamanho de um urso vira só um cachorro querendo segurança. Muito parecido com o Scooby-Doo. O Odd sempre pareceu um idiota. Hiperativo, descontrolado, o contrário do Garfield. Mas desenhos adoram transformar uma característica em comédia. Muitos cães que inspiraram personagens como ele foram criados para passar o dia em movimento, correndo, caçando, farejando, trabalhando. Então o Odd não era um cachorro meio besta? Não, ele não tem nada de bobo. Ele só tem energia acumulada, e isso acontece até hoje. Com certeza você conhece alguém que tem um cachorro que tem muita energia, mas não sai de casa, ou tem uma casa muito pequena. E o grande erro que muitos tutores têm é deixar um cachorro desse tipo dentro do apartamento, sem passeio, sem estímulo. Talvez ele só esteja tentando sobreviver ao tédio. Quando essa energia toda encontra direção, o cachorro muda completamente. Aquele animal caótico vira disciplinado, focado, até elegante. No fundo, o Odd só precisa gastar energia. Agora o cachorro que eu sempre lembro é o Spike, do Tom e Jerry. É um bulldog, forte, intimidador, protetor, e por muito tempo a gente confundiu isso com um bom cão de guarda. Mas na vida real não funciona como no desenho. Porque proteção de verdade não é só raiva, não é só intimidação, é controle. Como assim? Um cão de guarda não tem que ser raivoso? O cão mais perigoso não é o que reage, é o que não sabe parar. E é aqui que muita gente erra, porque ela quer um cachorro bravo, mas esquece que um animal sem controle pode machucar alguém, pode machucar ela mesma. Mas ele protege a gente. Isso mesmo, os melhores cães de guarda são calmos. Eles observam, escolhem, não latem pra tudo, não avançam em todo mundo. Um cão raivoso diz muito mais sobre o seu tutor do que sobre ele mesmo. Talvez o Brian, do Família da Pesada, seja o cachorro mais perigoso de todos, porque ele ensinou uma geração inteira a acreditar que cachorros pensam como humanos, que entendem ironia, vergonha, moral.
Os cachorros entendem muito mais do que a gente imagina, mas não é como a gente. Cães não vivem no mundo da linguagem, eles vivem no mundo da associação. O que isso quer dizer? Que eles precisam de repetição, da energia e do hábito. E quando a gente esquece isso, começa a humanizar tudo. Acha que o cachorro fez algo por vingança, que ele sabe que errou, que quer te irritar, mas na maioria das vezes ele só tá agindo como um cão. E um cão tem necessidades de espaço, para brincar, para caçar, para explorar. Assim, ele vira cachorro de verdade. Exato, o problema é a expectativa que a gente cria. Porque quanto mais a gente tenta transformar o cachorro em humano, menos a gente entende o que realmente ele é. E talvez a parte mais bonita dos cães seja justamente essa diferença. Nós somos humanos e eles são cachorros. No final, os desenhos não estavam errados, eles só pegaram instintos reais e transformaram em fantasia. O Snoopy realmente viveria o próprio mundo. O Scooby com toda certeza sentiria medo. O Woody realmente teria energia demais. E o Brian talvez seja a prova de como a gente sempre tentou enxergar a humanidade nos cães. Porque no fundo, a gente não ama o cachorro só pelo que eles são, a gente ama pelo que eles despertam na gente. E agora me diz, qual desses animais você mais lembra da sua infância? Ou qual que faltou aqui na lista? Comenta aqui no nosso canal.